Ex-ministro da Educação e pastor presbiteriano Milton Ribeiro dispara arma de fogo acidentalmente em aeroporto de Brasília. O incidente aconteceu quando o pastor tentava descarregar a arma para fazer o despacho. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade. Ultimamente, o uso de armas de fogo tem sido cada vez mais banalizado. Esse disparo certamente passaria despercebido, como outro disparo de arma de fogo acidental qualquer, caso a pessoa envolvida não fosse um ex-ministro da Educação e, sobretudo, um pastor evangélico que diz seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, ensinando outras pessoas a fazer o mesmo. Mas não se pode negar que, para uma grande parte dos evangélicos, o uso de armas de fogo se tornou aceitável e até banal. Então, deixando as questões políticas de lado, vamos analisar o que a Bíblia diz a respeito do uso de armas. Será que é permitido ao cristão usar armas de fogo? É aceitável que, à luz da palavra de Deus, um evangélico ou um pastor ande armado? A coisa mais necessária para que a gente possa fazer uma análise imparcial sobre esse tema é nos desprendermos das ideologias políticas. Geralmente, a paixão é mais forte do que a razão e normalmente nos leva a deixar de ver a realidade, fazendo a gente acreditar cegamente naquilo que estamos apaixonados. Então, nessa análise, nós vamos nos deter especificamente nas questões bíblicas e religiosas. Outra coisa que já precisamos ter em mente é que permitir é diferente de convir. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz: "Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine." Embora nos 10 mandamentos estivesse descrito expressamente "não matarás", relatos de israelitas utilizando armas para matar são muito comuns no Velho Testamento. As histórias das batalhas pela disputa da terra que o povo de Israel travava com os povos vizinhos constituem boa parte dos relatos bíblicos e foram ali descritos como instrumento para o fomento do patriotismo e da hegemonia cultural, que era uma prática comum tanto para o Israel daquela época, como para todas as grandes nações e grandes impérios na história da humanidade. As armas de guerra como espada, lança, arcos e flechas era o que se tinha de mais letal naquela época, mas também era comum o uso de instrumentos que poderiam servir de armas, como por exemplo o cajado e a adaga. Entretanto, é preciso considerar que a sociedade de Israel era basicamente agrícola, e estes instrumentos, muitas vezes, eram utilizados para desenvolver as atividades do dia a dia. A nação israelita sempre foi muito militarizada, de forma que o exército era formado por todos os homens que pudessem pegar em armas. É importante enfatizar que o uso de armas letais em Israel era feito por soldados de infantaria ou por pessoas convocadas para as batalhas, não restando muitos registros de uso de armas letais por pessoas comuns no dia a dia em tempo de paz. O Novo Testamento traz o retrato de uma sociedade mais urbanizada que não só enfrenta o problema das disputas territoriais e o domínio romano, mas também sofre com o inconveniente da violência social. Apesar de não se verificar o uso indiscriminado de armas letais por pessoas comuns na época de Jesus, podemos afirmar que era habitual o uso de espadas para autodefesa por algumas pessoas da sociedade. Isso fica evidente quando, por ocasião da Santa Ceia, os discípulos apareceram com 2 espadas. O texto não deixa claro se aquelas espadas estavam sendo portadas por eles ou se já estavam presentes naquele local. E quando Jesus foi preso, Pedro portava uma espada com a qual feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, sendo reprimido posteriormente por Cristo. Mas será que estes relatos são suficientes para justificar o uso de armas de fogo por pessoas comuns? Por que os evangélicos atuais compraram a ideia de uso de armas letais ao ponto de pastores evangélicos andarem portando arma de fogo? O texto mais utilizado pelos cristãos para defender o porte de arma de fogo no dia a dia encontra-se no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. A partir do verso 35, disse-lhe Jesus: "Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa?" Eles responderam: "Nada." Disse-lhe, pois: "Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a." Verso 37. "Portanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento." E eles disseram: "Senhor, eis aqui 2 espadas." E ele lhes disse: "Basta."
Apesar de se tentar fazer desse versículo uma defesa ao porte de arma, o verso 37 evidencia qual era o real interesse de Jesus ao pedir que seus discípulos portassem armas naquele momento. Portanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Uma leitura simples do texto demonstra que Jesus estava pedindo para que seus discípulos portassem uma espada apenas para que as pessoas o vissem no meio de malfeitores e assim se cumprisse uma profecia descrita lá no versículo 12 do capítulo 53 do livro de Isaías. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus não estava ali fazendo apologia ao uso de armas, muito menos pedindo que seus discípulos se armassem. Na verdade, Jesus estava apenas criando uma situação para que fosse cumprido tudo aquilo que tinha sido falado a seu respeito. Os evangelistas apresentam Jesus como um mestre manso, humilde. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um homem que pregou a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que proibiu a vingança, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Que morreu perdoando os seus assassinos e que deixou claro o seu protesto contra o uso de armas, quando, por ocasião da sua prisão, tendo Pedro sacado a espada e cortado a orelha do sumo sacerdote, disse Jesus, embainha tua espada, porque todos aqueles que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus capítulo 26, versículo 52. Quando Jesus enviou seus discípulos para pregarem as boas novas de salvação, ordenou que eles não levassem nada para a defesa pessoal, exceto um cajado. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Marcos capítulo 6, versículo 8. No relato feito por Mateus, capítulo 10, versículo 10, Jesus ordenou que seus enviados abrissem mão até mesmo do cajado. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou um cajado. Tentar fazer uso da Bíblia para defender o porte e o uso de armas de fogo é fazer uma leitura fundamentalista e equivocada das Escrituras Sagradas apenas para justificar desejos da carne de caráter promíscuo e secular. Cuidado! Pastores, religiosos ou qualquer pessoa que se diz enviada de Deus, mas que faz uso ou apologia ao uso e porte de armas de fogo, segundo as Escrituras Sagradas, na verdade, não foram enviadas por Jesus. Às vezes, é difícil de aceitar os ensinamentos de Jesus e a gente busca caminhos mais fáceis para justificar a nossa conduta, as nossas crenças, os nossos ideais. Vender tudo o que se tem e dar para os pobres, amar o próximo como a si mesmo, oferecer o outro lado da face, perdoar 70 vezes 7. Tudo isso é difícil de aceitar, mas são os ensinamentos de Jesus. A pessoa pode até não concordar com aquilo que Jesus ensinou, ela tem todo o direito de discordar. O que ela não pode é, discordando daquilo que Jesus ensinou, se dizer cristã.